Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre os livros de Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E hoje nós chegamos no livro de Ezequiel, nos capítulos 33 e 36. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois usaremos algumas passagens como base para o nosso estudo. E importante também juntos orarmos ao nosso Deus para que Ele nos oriente neste momento. E eu convido você para fazer isso comigo agora. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos abençoes, nos orientes neste estudo, para que possamos entender a Tua mensagem para a nossa vida. E ainda, Senhor, te pedimos que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Eu convido você para ler o primeiro conjunto de versículos que eu selecionei para o nosso estudo, que se encontra em Ezequiel 33, do verso 1 ao verso 11. Posteriormente, leremos o trecho de Ezequiel 36, mas agora apenas os 11 primeiros versículos do capítulo 33. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, fale com os filhos de seu povo e diga-lhes: quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher um homem no meio deles e o constituir por ser seu atalaia, e se, ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia trocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria a sua vida. Mas, se o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, esse foi abatido na sua maldade, mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia. Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso de minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas, se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que ele se converta e ele não se converter do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Filho do homem, diga à casa de Israel: vocês dizem, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós e nós desfalecemos por causa deles, como poderemos viver? Verso 11 diz finalmente: diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. A primeira parte do ministério de Ezequiel consistiu em prever a queda de Jerusalém. Ele foi chamado por Deus para ser um profeta entre os exilados judeus que estavam na Babilônia. Suas mensagens, porém, contêm ensinamentos que alcançam a todos nós. Após esse evento da queda de Jerusalém, que ocorreu em 586 a.C., Ezequiel se concentra nas profecias sobre a restauração de Israel. Começa com profecias sobre as nações, no capítulo 25 ao 32, assunto do nosso estudo anterior, e segue profetizando sobre a restauração, que vai do capítulo 33 ao capítulo 48. Profetizar contra as nações fazia parte do conjunto referente à restauração de Israel. Quem era o público-alvo de Ezequiel? Seu público-alvo original eram pessoas
que teimavam abandonar seu compromisso com Javé, pois estavam completamente desencorajadas essas pessoas frente à situação do exílio em que estavam vivendo. Uma das características de Ezequiel é que ele olhava o futuro e se mantinha esperançoso, mesmo frente às circunstâncias. Com isso, ele buscava encorajar seus ouvintes. O que fazia com que o profeta fosse positivo e cheio de esperança era o seu conhecimento pessoal de Deus. Esse conhecimento era fortalecido por várias visões onde ele via manifestações do Senhor. Quando Ezequiel recebe a notícia de que Jerusalém havia caído, ele deixa o passado para trás e volta-se para o futuro. Ele começa então a proclamar bênçãos futuras para Israel, asseguradas pelo caráter de Javé. Ele proclama um Deus glorioso que cumpriria suas promessas, mesmo que o povo tivesse sido infiel a ele. No próximo quadro, em Ezequiel 33, versos 7 a 9, que nós lemos há pouco, que estamos estudando hoje, Deus lembra a Ezequiel que ele o havia nomeado atalaia para os israelitas. Os atalaias ficavam nas torres e muralhas das cidades antigas, observando o horizonte em busca de possível aproximação de inimigos. Se os vissem chegando ao longe, tocavam uma trombeta. Era geralmente esse tipo de trombeta chamado chofar, feito de chifres de carneiro. E ele usava isso para avisar as pessoas, especialmente as que estavam fora das muralhas da cidade, que estavam cultivando as terras, para que elas se refugiassem na cidade. Interessante que, dentro da perspectiva cristã e de forma simbólica, essa função do atalaia continua acontecendo hoje, conforme veremos daqui a pouco. Responder ao aviso do atalaia poderia salvar a vida da pessoa. Ezequiel 33, do verso 5 e o 6, esse texto nos informa que, caso o cidadão não atendesse ao aviso do atalaia, ele, o cidadão, seria responsável pela sua própria morte. Por outro lado, se o atalaia não avisasse da aproximação do inimigo, ele, o atalaia, seria responsável pelas eventuais mortes das pessoas. Ezequiel, na qualidade de profeta, seria responsável por entregar as mensagens do Senhor ao seu povo. Se ele não advertisse as pessoas e o pecado delas lhes trouxesse morte, ele seria responsável por isso. Mas, se Ezequiel as advertisse e elas o ignorassem e viessem a morrer, Deus as responsabilizaria e Ezequiel não seria culpado. Até então, ele havia cumprido fielmente o seu chamado em toda a primeira parte do seu ministério, que vai do capítulo 4 ao 24. O profeta teria que dizer aos exilados judeus na Babilônia que o Senhor havia trazido guerra até eles, mas havia lhes dado atalaias, além dele mesmo, Ezequiel, o Senhor havia dado outros profetas de Deus. Ezequiel os estava responsabilizando caso não atendessem às advertências e avisos do atalaia. No próximo quadro, essa questão do atalaia, aparece uma pergunta aqui para nós, será que ela teria alguma aplicação para nós hoje, já que não vivemos em cidades muradas? Hoje em dia, não temos mais atalaias vigiando nossas cidades. Mas, na qualidade de crentes em Jesus, temos o dever de agir como atalaia. Os crentes atalaias de hoje devem seguir alertando os outros quanto à salvação. Esse alerta tem a ver com advertir aqueles que permanecem longe de Deus, pois isso os leva a um resultado irrevogável, que é manter-se morto espiritualmente, ou seja, sem salvação. Nossa responsabilidade é alertar e proclamar essa mensagem da melhor maneira possível, sempre lembrando que alguém aceitar a palavra é algo além do nosso controle.
Humanamente falando, nosso papel como atalaias é apenas avisar, anunciar, proclamar e não persuadir, pois a persuasão, cabe ao Espírito Santo de Deus. O alerta que o atalaia crente deve dar sobre o perigo do pecado e da separação eterna de Deus não deve ser apenas por palavras, mas deve fazer isso, sobretudo, através de atitudes corretas, que possam refletir de forma real e de forma prática as coisas de Deus. Jesus, em Mateus 22, do verso 37 ao 39, ele fala que os 2 mandamentos mais importantes eram amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento e amar ao próximo como a você mesmo. Há pessoas que seguem mais ou menos a primeira parte do que Jesus falou sobre amar a Deus, mas ignoram a outra parte. Não dá para alguém dizer que ama a Deus e é fiel a Deus quando costuma tratar mal as pessoas. O crente que faz isso está sendo um péssimo atalaia. E por isso, muitas pessoas sequer vão querer ouvi-lo. Como cristãos, somos chamados a ser luz e sal na terra. Agir como atalaias é uma maneira de nós fazermos diferença na nossa sociedade. No próximo quadro, da leitura de Ezequiel 33, versos 10 a 11, vemos que os israelitas estavam se perguntando como poderiam sobreviver aos julgamentos de Deus face ao que estava ocorrendo com eles naquela situação de exílio. Ezequiel lhes revela que Javé não tinha prazer em matar as pessoas por conta dos seus pecados, mas que ele, o Senhor, preferia que eles, os cidadãos, os indivíduos ou as pessoas, se afastassem do pecado e vivessem. A questão aqui não tinha a ver com ganhar a salvação eterna ou perdê-la, mas tratava-se de entender como o comportamento individual de alguém poderia afetar a duração da vida terrena da pessoa. A prática de condutas erradas poderia levar a pessoa a morrer mais cedo, como consequência de seus maus caminhos, se essa pessoa não se arrependesse. Mas, se a pessoa má se afastasse dos seus pecados e obedecesse à lei mosaica, ela poderia não morrer de forma prematura. Deus não guardaria seus pecados anteriores contra ela e a pessoa receberia vida prolongada na terra como recompensa de sua conduta. Javé, através de Ezequiel, chama o povo para se converter, para se arrepender e para mudar seus maus caminhos, pois com isso poderiam viver mais tempo. Vale a gente perguntar aqui, qual a diferença entre remorso e arrependimento? Vale observar com atenção essa diferença. O arrependimento é uma atividade da mente que nos leva a nos lembrarmos e nos chatearmos de alguma forma com o que fizemos, mas apenas isso. O remorso, ele inclui tanto o coração quanto a mente, o entendimento. Nesse caso, poderemos sentir dor, mas dificilmente mudaremos nossos caminhos. Diferente dos demais, o arrependimento verdadeiro inclui as 3 coisas: a mente, o coração e a vontade. No arrependimento verdadeiro, a pessoa muda seu caminho. Nos afastamos do pecado e buscamos a misericórdia do Senhor. Na vida do apóstolo Pedro e de Judas Iscariotes, encontramos uma semelhança e uma diferença entre os dois que ilustra bem esse ponto. A semelhança é que ambos traíram Jesus, mas a diferença é que um deles ficou com remorso e o outro se arrependeu. No caso de Judas Iscariotes, quando ele se lembrou do seu pecado de ter traído Jesus, ele experimentou apenas remorso. Seu remorso foi tão grande que o levou a se enforcar. Mas, quando Pedro se lembrou do seu pecado de ter negado Jesus, arrependeu-se e buscou perdão.
Com isso, pôde continuar sua jornada produtiva e inspiradora. Na conversão cristã, apenas o remorso de ter feito algo errado não resolve. A pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar que eles foram pagos por Jesus na cruz. No próximo quadro, vamos ler o segundo grupo de versículos que eu selecionei para hoje, que se encontra em Ezequiel 36. E nós vamos ler apenas o verso 24 ao verso 36. Pois nós vamos aqui ver Ezequiel anunciando que Israel seria restaurado como povo. Vamos lá então? Ezequiel 36, no verso 24, nós lemos o seguinte: Eu os tirarei do meio das nações e os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei a água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas do campo, para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Não é por causa de vocês, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu os purificar de todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. A terra que estava abandonada será cultivada e deixará de ser um lugar abandonado aos olhos de todos os que passam. Então se dirá: esta terra abandonada ficou como o jardim do Éden. As cidades que estavam desertas, abandonadas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. E no verso 36 termina: então as nações que tiverem restado ao redor de vocês saberão que eu, o Senhor, reconstruí as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, falei e o cumprirei. Ezequiel aqui, ele vai anunciar que Israel seria restaurado como povo. O exílio de Judá ocorrera por conta dos pecados deles e pela ação direta de Javé para fazê-los voltar aos caminhos de Deus. Mas as nações em volta não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Achavam que a dispersão dos israelitas havia ocorrido porque Javé não tivera poder para manter seu próprio povo em sua terra. Como seria essa restauração anunciada por Ezequiel? Veremos aqui 5 coisas que caracterizam essa restauração da profecia para Israel. A primeira coisa é que o povo de Deus voltaria para sua terra. O Senhor recolheria os israelitas de todas as nações e iria reuni-los novamente e trazê-los de volta à sua terra. Segunda característica da restauração de Israel profetizada por Ezequiel: Javé os purificaria de toda a impureza deles. Terceira característica da restauração: o Senhor lhes daria um coração novo e um novo espírito. Javé removeria a dureza do coração deles e lhes daria corações com o espírito dentro, isto é, iria regenerá-los. Talvez essa passagem estivesse na mente de Jesus quando ele conversou com Nicodemos sobre um novo nascimento. O coração representa a pessoa,
A mente da pessoa representa a vontade, suas vontades e suas emoções. O espírito descreve a motivação que impulsiona o pensamento e a conduta. A presença do Espírito de Deus habitando dentro dos israelitas lhes capacitaria a obedecer aos mandamentos do Senhor. Há comentaristas que afirmam que essa visão geral de uma vinda do Espírito Santo não está restrita apenas ao que ocorreu com a igreja em Pentecostes. Quarta característica da restauração profetizada por Ezequiel: os israelitas voltariam a viver na terra prometida. Com essa restauração, o povo de Deus poderia desfrutar de uma relação permanente e íntima com Deus. Quinta característica da restauração: Deus lhes daria colheitas abundantes. Com isso, eles nunca mais experimentariam a fome. Em outras palavras, Deus os abençoaria com fertilidade e com fecundidade consistentes. Essas profecias se referem ao Israel político ou Israel étnico ou se referem a um Israel espiritual? O texto nos diz que o Senhor realizaria essas medidas de restauração e retorno do seu povo não por causa deles, mas por causa da sua reputação junto aos demais povos e nações. Mas quem é esse Israel espiritual? O Israel espiritual pode ser visto como o conjunto dos crentes que aceitam Jesus como Salvador e Senhor. No próximo e último quadro, temos uma pergunta que nos ajuda a concluir e fechar essa questão. Como entender essas profecias que falam sobre a restauração de Israel? O contexto de relatos semelhantes da restauração de Israel, juntamente com a perspectiva histórica, deixa claro que o retorno mencionado nessa passagem não se refere ao retorno de Israel a Canaã sob alguma liderança humana, mas se refere a uma restauração final e completa sob o Messias, no fim dos tempos. Os detalhes do restabelecimento de Israel em sua terra, mencionados nesse estudo, simplesmente não ocorreram nos retornos do povo após o exílio, sob o comando de Zorobabel, Esdras ou Neemias. Essa passagem da Nova Aliança, que nós lemos em Ezequiel no capítulo 36, versos 22 a 32, tem muito em comum com a passagem da Nova Aliança que aparece em Jeremias capítulo 31, verso 31 a 34. Uma diferença entre elas é que Jeremias colocou mais ênfase no papel da palavra de Deus na transformação de Israel, enquanto Ezequiel colocou mais ênfase no papel do Espírito de Deus. Essas profecias se complementam, porque tanto sua palavra quanto o seu espírito são cruciais na restauração de Israel. Essas profecias já teriam sido cumpridas ou não? Essa é uma pergunta para a nossa reflexão. Quais seriam as evidências do cumprimento dessas profecias? A purificação futura do pecado, o retorno dos judeus a Canaã e a restauração da produtividade da terra ocorreriam todas ao mesmo tempo. Isso mostra que a atual ocupação da terra prometida pelos judeus não cumpre essas promessas, pois eles ainda não experimentaram o perdão de Deus pelos seus pecados, que são resultantes da regeneração. Obviamente, muitos judeus experimentaram a regeneração porque aceitaram ou aceitam Jesus de Nazaré como Messias. Hoje nós temos judeus messiânicos que aceitam Jesus como Salvador. Mas essas promessas retratam poucas conversões e não uma mudança em grande escala na fé em Jesus Cristo por parte do povo judeu. Por conta dessa fé em Jesus Cristo, gentios, bem como diversos judeus, experimentaram ou experimentam atualmente muitas das bênçãos que Deus prometeu para toda a nação de Israel no futuro. Parte dessas promessas, estariam se cumprindo com o Israel espiritual. O assunto está longe de ser simples.
Alguns estudiosos afirmam que essas profecias se aplicam apenas de forma espiritual à igreja. Mas, mesmo crendo nisso, não se deve concluir que essas promessas não teriam cumprimento futuro com o Israel étnico ou Israel político de alguma forma. Ninguém tem como dizer o que Deus fará ou não fará em certos assuntos, simplesmente porque nós não somos Deus. Outros estudiosos argumentam que essas profecias ainda não se cumpriram de forma material. Dizem que Israel, como nação, não está reunida e nem experimentou regeneração espiritual. Além disso, a terra da Palestina hoje não é caracterizada pela fecundidade sobrenatural descrita em Ezequiel 36. Alguns cristãos acreditam que a criação do moderno Estado de Israel em 1948 cumpre essa profecia. Mas a realidade nos mostra que não é assim que acontece, porque os profetas previram muitas coisas que caracterizariam os judeus quando eles voltassem, coisas que não caracterizam a maioria dos judeus neste momento, nesses tempos em que vivemos. Isso inclui regeneração da pessoa, inclui a posse ou a presença do Espírito Santo e considera também a atitude de arrependimento e fé no Messias de Deus, coisas que não acontecem. Esses são temas, definitivamente, são temas complexos. Vamos até continuar estudando esses temas, teremos mais alguma coisa adiante com a chegada, com o estudo do profeta Daniel também, mas o que importa é que nós nos preocupemos com a salvação pessoal nossa e a salvação daquelas pessoas que estão ao nosso alcance. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Lembre de compartilhá-lo com os seus amigos se você gostou. E também lembre de observar no próximo quadro o panorama de todos esses estudos que estamos desenvolvendo dentro dessa série de Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade.